Vamos falar de algumas coisas difíceis. E aí você vai vendo se você concorda comigo. Assobiar. Eu conheço pessoas que estão há décadas tentando e até hoje não conseguiram. Por exemplo, eu consigo assobiar aquele assobio basiquinho, aquele assim, ó, chega. Mas aquele assim com o dedo que o pessoal faz, aquele alto, até eu já tentei, não consigo. Assobiar para mim daquele jeito é difícil. E esse assobio que eu fiz aqui, simplesinho, tem gente até hoje, já está com 40, 50, 60 anos, quando faz o bico para assobiar, só sai sopro. Não consegue. Assobiar é difícil. Existe um exercício que é feito, eu vou até pegar minha Bíblia aqui para você entender. Não sei se está aparecendo aí. Está aparecendo tal? A Bíblia assim? Está lá? Minha mão aqui em cima está aparecendo? Então imagina que é uma mesa. Ó, aqui, ó, tá vendo a minha aliança? É o anelar, esse é o dedo médio. Então, quando você coloca a mão, a palma da mão contra a mesa, aí você dobra o dedo médio, ó. Consegui. Agora tenta erguer o anelar. Esse você ergue, esse você ergue. Agora o anelar, cara, eu não consigo. Tem gente que consegue. Ele gruda e tem que ser numa superfície dura. Numa mole ele vai erguer. Entendeu? É muito difícil. Faz o teste aí enquanto você está me ouvindo. Não é fácil. Quer ver outra coisa? Patinar. Quem sabe patinar, pega um patinete, ok. Mas você que não sabe, você já tentou? Eu já tentei. Foi humilhante. O Matheus e a Mariana, eles eram pequenos, eles tinham patins, aí eles foram crescendo, aí tinha um patins que cabia o meu pé, eu coloquei. Eu nem sei se era um patins que cabia o meu pé, ou era uma sobrinha, Camila, Juliana, alguém que estava em casa que tinha um patins maior. Eu coloquei e fiquei tremendo no meio do quintal. Eu não consegui me deslocar. Eu fui baixando o corpo, ajoelhei e fui gatinhando até a sala para tirar o patins de tanto medo. Patinar. Dirigir. Pode ser que para você seja simples dirigir, porque depois que a gente tem prática, tudo é automático. Mas vai conversar com uma pessoa que está começando. É muita informação. Freio, embreagem, freio de mão, câmbio, seta, retrovisor aqui, retrovisor lá, velocidade, semáforo, sinalização, se tem carro me ultrapassando, se tem carro pela direita, pedestre, ciclista, caminhão, ônibus. É muita informação. E para a pessoa que está começando, é muito difícil. A pessoa fica em pânico. Quer ver o pânico para uma pessoa que está aprendendo a dirigir? Ah, se ela estiver num morro e o semáforo fechar, para ela sair é desespero. Esse carro vai morrer 10 vezes, vai sair tossindo. É desespero. A não ser que ela esteja com um carro de câmbio automático. E ainda assim é pânico. Entendeu? Então, existem muitas coisas difíceis. E com esses exemplos que eu te dei, você já deve estar pensando em coisas que para você são difíceis. Por exemplo, você já parou para pensar que todo dia, quando você está no celular, no Instagram, no Face, aparece aí na sua timeline receitas maravilhosas e o pessoal faz aquela edição rapidinha, bonitinha e fala: é muito simples, é muito fácil. Aí você vai tentar fazer em casa. Não sai aquela coisa bonita, na maioria das vezes, e para muita gente. É fácil ali para quem sabe, mas é muito difícil para a maioria de nós mortais. Eu li uma frase muito interessante, que a pessoa coloca uma das coisas mais difíceis. Ele diz assim: o homem conseguiu ir até a lua, mas é tão difícil para ele atravessar a rua e levar compaixão para o vizinho da frente. Entendeu? E aí eu vou resumir essa minha lista de coisas difíceis com uma frase que marcou a vida de todos nós e que marca as nossas vidas e que a gente segue usando e que essa frase ela vem de geração em geração e ela é absolutamente verdadeira. E eu nem vou completar, eu vou querer que você complete aí nos comentários
se você quiser e se você puder me ajudar. Falar é fácil. Tenho certeza que você conhece essa frase. Completa ela aí para mim. Mas não é sobre estas coisas difíceis que a gente vai falar hoje. Eu quero refletir com você sobre um tema, sobre uma coisa que, para mim, ela seguramente, pelo menos para mim, para minha jornada de fé, para minha caminhada com Cristo, para os desafios que eu enfrento na minha vida, ela está entre as mais difíceis no campo da fé. E eu vou ler para você essa coisa difícil agora. Pega a sua Bíblia aí. Salmo 37. Vamos lá. Salmo 37. Vou ler para você, em nome de Jesus, o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele, e ele fará com que isso passe. Fecha os olhos. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado pela leitura desse texto. Obrigado por essa poesia que o poeta hebreu deixou para a gente. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, fala com a tua igreja, fala com os nossos amigos, fala com os irmãos que estão aqui, fala com aqueles que pela primeira vez se aproximam aqui do Palavra de Quarta. Abençoe a cada um de nós e nos ajuda. No teu nome eu oro. Amém. Entrega. Entregar. Seguramente, eu não tenho dúvida, na minha vida pessoal e na minha história, está entre as coisas mais difíceis. Entregar é muito difícil, não é pouco difícil. É algo assim que ultrapassa a nossa capacidade. Por quê? A gente fala que entrega as coisas, que a gente vai entregar nas mãos de Deus. Mas veja, se eu entrego para você este óculos, o meu óculos, eu chego e falo, ó, te entreguei. Você pega o óculos, mas eu volto e pego de volta. Porque eu fico pensando assim, ele não vai saber cuidar do meu óculos. Ela vai deixar riscar a lente do meu óculos. Ela vai quebrar a haste. Não, essa pessoa daqui a pouco detonou meu óculos. Ou seja, eu entreguei, mas os meus ciúmes desse óculos, os meus cuidados com esse óculos, a forma como eu cuido dele, é a que eu entendo que é a melhor. Eu não confio em você. Eu te entreguei, mas não confio. Então eu pego de volta. E à medida que eu entrego, e eu estou esperando que uma bênção venha, mas eu pego de volta, não acontece absolutamente nada, a bênção não vem. E quando eu seguro comigo, a bênção também não vem, porque eu estou retendo. Aí eu entrego, mas eu vacilo, aí eu pego de volta. Você está entendendo? O entregar os nossos caminhos, entregar a nossa casa, entregar a nossa família, entregar as nossas angústias, os nossos sonhos, entregar as nossas dores, entregar todos os nossos impossíveis. É muito difícil. Por quê? Porque nós somos controladores. Porque a gente quer controlar a situação. Nós queremos ter a gestão perfeita sobre as crises que nós não dominamos. Olha que coisa incoerente. A crise, ela é incontrolável. A crise, ela chega sem que a gente a convide, mas ela vem e ela se instala. E ela aumenta, e ela piora, e ela fica insustentável, insuportável, mas nós queremos controlar. Mas a gente não controla. Então, diante da nossa incapacidade, eu vou entregar nas mãos de Deus, mas a gente entrega por um dia, por uma semana, por algumas horas, e aí a gente pega de volta. Porque talvez Deus não esteja dando conta da nossa crise. Talvez Deus esteja com
dificuldades, esteja com um poder limitado para socorrer a gente. Porque as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos que elas acontecessem a partir do momento que nós entregamos. Só que entregar nas mãos de Deus requer confiança. Entregar nas mãos de Deus requer fé. Por isso, entregar de fato e plenamente está entre as coisas mais difíceis da fé. Ainda bem que o poeta bíblico, que o poeta hebreu, deixou para a gente este versículo. E deixa eu te falar, esse versículo, ele não é só, e só entre aspas, poesia bíblica, poesia hebraica. Este versículo não é frase motivacional, não é frase de coach, não é frase para te colocar para cima, para te consolar, para você fazer uma terapia num consultório de um terapeuta pop. Não. Esse versículo é poesia profunda dada pelo Espírito Santo, e eu diria mais. Esse versículo é um conselho para nós aplicarmos nos momentos derradeiros e últimos das nossas vidas. Ele é muito mais e muito mais além do que uma poesia, do que um versículo bonitinho que está na Bíblia. Não é autoajuda, não é horóscopo, não é misticismo, não. É palavra de Deus e é palavra profunda. E eu quero te mostrar aqui na Bíblia Sagrada um momento onde a gente vai entender essa luta de entregar e não entregar. Um momento último, um momento derradeiro, um momento de quem entrega e de quem não entrega. Vamos lá? Abre aí a sua Bíblia, no Êxodo, capítulo 14. Eu vou ler para você o versículo 10. Olha o que diz aqui. E quando o Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles, e eles ficaram com medo. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Esse é um momento derradeiro, é um momento último, esse é um momento de fim de linha. É aquele momento onde você chegou no fundo do poço. É aquele momento que você diz: não tenho para onde escapar, não tenho o que fazer, não tem mais solução. Tudo que eu podia ter feito, eu já fiz. Eu já tentei todas as coisas. Eu já me rastejei, eu já me humilhei. Eu não sei mais. Acabou. Acabou. É esse momento. Êxodo 14, no versículo 10, marca esse momento. Se você não é familiarizado com o texto bíblico, eu vou dar um resumo rapidinho para você. Esse povo aqui do versículo 10, ele ficou 430 anos escravos no Egito. Agora esse povo, ele está seguindo um libertador que foi comissionado por Deus, chamado Moisés. Então Moisés enfrenta Faraó. E o que é enfrentar Faraó? Só para você entender. Senão você vai pensar que é historinha, mas isso são histórias comprovadas arqueologicamente. É texto informativo extremamente precioso para a nossa vida e é nossa herança de fé. Faraó, a gente compararia a hoje ao Biden. Porque o Biden nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, ele ocupa hoje a cadeira que recebe o título do homem mais poderoso do mundo. Por quê? Porque ele é o presidente dos Estados Unidos da América. Ou seja, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas Americanas. As Forças Armadas Americanas é o exército mais poderoso da Terra na atualidade. O maior número de ogivas, de porta-aviões, de caças, de soldados, a maior verba
investida no poderio bélico e militar é dos Estados Unidos da América. Então nós estamos falando do homem mais poderoso da Terra hoje, nos conceitos e nos padrões seculares, mundanos desse nosso tempo, ok? Muito bom. Então Moisés ele tem que encarar o faraó, o homem mais poderoso, mais rico, mais influente, mais temido da sua época, para que ele autorizasse a libertação do povo cativo, do povo judeu, que estava há 4 séculos sendo escravizado no Egito. Então, Faraó ele resiste, ele resiste, ele resiste, e ali a gente tem uma grande batalha entre o Deus do céu e os deuses de Israel, e os deuses do Egito, desculpa. A batalha não é entre Moisés e Faraó. Até porque quem é Moisés para lutar contra Faraó? Mas é entre o Deus do céu, o Deus de Israel e os deuses do Egito. Então Moisés, dada a ele uma legitimidade, uma ousadia, uma autoridade vinda de Deus, vai até Faraó e fala: deixa o meu povo ir. Essa é a ordem de Deus. E Faraó fala: não, como assim? Vou liberar a mão de obra escrava, barata e gratuita que eu tenho aqui no Egito? Todas as nossas construções, os nossos monumentos, esses caras fazem para a gente e são nossos escravos. E aí Deus começa a mandar as pragas, que são pragas que pregam, porque cada praga, são 10 pragas, e Moisés vai lá, se você não liberar o povo, vai acontecer isso, e acontece. E Faraó vai ficando indignado, os magos do Egito vão ficando indignados, e vão ficando impotentes frente às pragas. E o interessante é que cada praga que é derramada sobre todo o Egito, elas afrontam e elas confrontam um Deus do Egito. Então, quando fala no Deus das águas, a praga que vem, que Moisés pronuncia, ele é um arauto, ele é o arauto do rei. A praga que vem é: as águas se tornarão em sangue. Portanto, os deuses das águas do Egito não foram poderosos para impedir que o Deus do céu transformasse aquelas águas em sangue. Então, a agricultura, os animais, as águas, tudo é abalado com as pragas que descem, humilhando os deuses do Egito. A última e derradeira praga é quando Moisés fala: olha, se você não liberar o povo, vocês vão passar por uma dor, qual nunca houve em todo o Egito. É quando o anjo passa e os primogênitos são mortos. Todo filho primogênito em toda a família, em toda a casa é morto. É aí que surge a Páscoa. É quando Deus fala: olha, preparem-se para a Páscoa, sacrifiquem um cordeiro, não deixa sobrar nada. Se o cordeiro for grande, a família for pequena, junta 2 famílias, 3 famílias, porque o povo de Israel, o povo escravo, vivia na terra de Gósen, lá no Egito. E na terra de Gósen, as pragas não caíam, para você entender o milagre. E Deus fala: com o sangue do cordeiro vocês vão besuntar, vão passar nos batentes das portas. Quando o anjo da morte passar e ver que tem sangue nas portas, ele não entra, e os filhos, os primogênitos das famílias dos judeus serão preservados. Mas celebrem a Páscoa ao Senhor e celebrem apressadamente. Páscoa significa passagem. O anjo da morte iria passar e o povo iria passar, o povo iria sair também. Naquela noite, todo o primogênito egípcio morreu. O clamor e o choro se ouvia na classe alta, na classe média e na classe baixa. Rico, lá no palácio do faraó e também na casa mais humilde de um egípcio, crianças morreram. Crianças morreram. Você pode falar: mas que Deus é esse? E de novo, a gente tem que conhecer a história.
quando Moisés nasce. Moisés aqui ele está com 80 anos, porque ele vai ser o libertador por 40 anos do povo no deserto. Quando Moisés nasce, o faraó da época que ele nasceu, temendo o crescimento de todos os judeus, para que eles não continuassem a crescer, qual era a ordem? Toda hebreia que tiver filho, que ela gerar, se nascer menino, mata. Os meninos judeus, todos eles foram exterminados, foi um holocausto. Todos os meninos da geração de Moisés, eles foram assassinados. Qual a probabilidade de Moisés sobreviver? Somente pela intervenção direta de Yahvé, do Deus do céu. Então Moisés, milagrosamente, ele é retirado das águas do Nilo e ele cresce no palácio e recebe toda a educação e a cultura egípcia. Portanto, ele é o libertador perfeito. Ou seja, numa época improvável, num momento improvável, uma pessoa improvável, Deus levanta e usa. Você acha que você é improvável? Você acha que você está passando por dificuldades assim absurdas? Você acha que tudo está difícil? Que não é provável que Deus vai te abençoar hoje? Fique em paz. Deus, ele tem planos. Ele pode fazer o impossível acontecer. Então Moisés, diante dessa 10ª praga, o faraó não resiste e fala: ó, pode ir embora, vaza daqui, porque eles não suportam mais todo o sofrimento. E Moisés foi avisando: essas pragas não vão cair se você libertar o povo. Ou seja, Moisés lutou contra o maior poder da terra. Os judeus lutaram contra o maior poder da terra sem pegar em armas e foram libertos. Então esse povo começa a sair, começa a marchar, começa a ir. E eles estão chegando próximo do Mar Vermelho. E é aí que o coração de Faraó se endurece. Ele fala: o quê? Eu deixei esse povo ir? A Bíblia diz que ele prepara os melhores carros, os melhores cavaleiros, os seus melhores soldados e fala: vamos à caça desse povo, para exterminar esse povo, e quem puder a gente traz de volta para ser escravo aqui. A Bíblia fala que eles reuniram cerca de 600 carros. Óbvio, carros, nós estamos falando de bigas, cavalos, ok? Mas é um exército poderoso, um exército treinado para a luta, para a batalha e para matar. E Faraó vai com sangue nos olhos. Então aqui, eu te dei esse resumo, é esse momento. Êxodo 14:10 é o momento que eles fazem esta oração e levantam esse clamor. Eu vou ler aqui para você de novo, o versículo 10. E quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles. E eles ficaram com medo, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É perfeita essa história até aqui. Por que é perfeita? Porque esses caras, eles estão fazendo a coisa certa. Eles estão fazendo o que tem para ser feito. Eles estão entregando nas mãos do Senhor. Eles não têm o que fazer. O texto vai dizer, se a gente fosse ler ele em detalhes, e essas informações têm todas aqui, eles têm montanhas que não dá para escalar dos lados. Eles têm o Mar Vermelho à frente e eles têm Faraó e seu exército atrás. Eles estão numa sinuca. Eles estão numa arapuca. Eles estão num fim de linha. Presta atenção, mas eles estão com uma carga difícil. Eles não são um exército. São quase 2 milhões de pessoas. É muita gente. Só que tem ancião, tem criança, tem animais, tem bagagem, tem carroça. Como é que você guerreia? Só que atrás tem um exército profissional, preparado para a batalha e chegando por trás e de surpresa. Aí o que eles fazem? Clamaram ao Senhor. Lindo. Mas atenção agora. Mantém sua Bíblia aberta. Olha a sequência, os versículos 11 e 12. E disseram a Moisés: por que não havia sepulcros no Egito? Nos levaste embora para morrermos no deserto? Por que agiste assim conosco para nos tirar do Egito?
Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos sozinhos, para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eu só vou ler a primeira frase do versículo 11 novamente. E disseram a Moisés. Olha como termina o versículo 10, que foi o primeiro que eu li para você. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aí o 11 começa. E disseram a Moisés. Você percebe que no 10 eles fazem a coisa certa. Eles clamaram ao Senhor, entregaram. Mas já no 11 eles pegam de volta. Porque no 11 eles não estão mais clamando ao Senhor. Agora eles estão reclamando com Moisés. No 10, eles clamam ao Senhor. Perfeito. Porque ele é o guarda de Israel. O Senhor é o único que pode livrar o povo dele, salvar o povo dele. Só que aí, no 11 e no 12, e disseram a Moisés: Poxa, Moisés, sério mesmo? Não tinha sepulcro, não tinha cova, não tinha cemitério no Egito para a gente morrer lá. Nós vamos morrer no deserto, Moisés. Então, note que eles clamaram ao Senhor, mas eles têm convicção que o exército vai chegar e eles vão morrer. Pô, Moisés, a gente te falou. Pô, deixa a gente lá. É melhor a gente ser escravo de Faraó, ficar no Egito e viver, do que morrer aqui. Essa é a reclamação. Você entendeu? No 10 eles entregam. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Eles entregaram ao Senhor, mas não confiaram. Então, na hora de clamar, clamam a Deus. Na hora de reclamar, procuram o líder. Até porque eles não estão afim de reclamar com Deus. Mas eles têm o líder. O cara que representa Deus. O cara que é o libertador, o cara que tem o oráculo, que ele fala, ele é boca de Deus para aquele povo. E eles entregam, mas não entregam. O texto continua. 11, 12, agora olha o 13 e o 14. E Moisés disse ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós e tereis vossa paz. O que Moisés está falando? Entrega. No 10, eles entregam. No 11 e no 12, eles reclamam com Moisés, eles pegam de volta. Moisés vem agora nesses dois versículos e fala: galera, moçada, povo de Deus, povo de Israel, judeus, israelenses, vocês precisam entregar. Confiem. Não temais. Por que Moisés fala não temais? Porque lá no 10 está muito explícito. Eles tiveram medo. E na boa, eu não estou aqui para criticar eles. Se eu estivesse naquela galera e visse um exército atrás de mim, mar na frente, montanhas dos lados, eu teria medo. Eu também teria medo. E eu diria para você que o texto não diz, mas não sei. Não sei, eu acho que Moisés também teve medo. Porque dá um medinho. Porque a gente vacila. Porque a gente comete equívocos, a gente erra, a gente fraqueja, a gente cai. Então Moisés está falando: não temam, prestem atenção. No 13, ele vai dizer: vejam o livramento, vejam a salvação que Deus operará hoje. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, que vocês estão vendo agora, é quase que Moisés fala assim: vira o pescoço lá para trás, ó, olha bem para eles, mas grava a imagem deles. Moisés está falando: nunca mais vocês vão ver os egípcios dessa forma. E aí Moisés chega no 14 enigmaticamente: aquietai-vos, fiquem tranquilos e apenas observem. Você reparou que até aqui não tem solução? Você reparou que até aqui, eu recebi uma figurinha hoje da minha filha, da Mariana. A gente batendo papo, aí ela falou assim, a figurinha dela era assim: vamos nos desesperar com calma.
porque a gente estava conversando de um cliente que está pedindo uns negócios que é muito assim, sem noção. E a gente estava lá. Como que a gente resolve isso? O final da nossa conversa foi: vamos nos desesperar com calma. E você reparou que até aqui não tem solução. Até aqui tem o líder, o Moisés. Por quê? Porque líderes são pressionados. Líderes, as pessoas vêm, a galera vem, a turba vem e quer uma resposta. E você tem que direcionar, você tem que dar uma posição, você tem que definir aquela parada. E Moisés olha para aquela galera toda, para todo mundo desesperado e não tem o que fazer. Agora não dá para se arrepender. O avião está no ar, não dá para voltar atrás. Voltar atrás é morte. Ou seja, não tem opção fácil nesses 2 versículos que eu acabei de ler. Não tem. Quais eram as opções deles ali? Bom, a gente pode se render, pedir perdão e voltar. Bom, alguns vão morrer, outros voltam para ser escravo. Ah, a gente pode encarar o mar, sair nadando, vão morrer afogado. Ou a gente faz o que Moisés falou, a gente fica paradinho, passivamente, e só vamos ver o que Deus vai fazer. Ou a gente sai correndo que nem louco e tenta escalar as montanhas. O que que a gente não tem solução fácil? É isso que eu quero, é nesse ponto que eu queria trazer você. Versículo 5 do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Lembra que eu falei agora há pouco? Não é poesia, não é frase motivacional. Eu diria para você que o versículo 5 do Salmo 37, ele é um conselho poderoso para momentos derradeiros e últimos da nossa vida. Para aqueles momentos que a gente acha que não tem mais nada para fazer. É para isso, cara. É para essa hora. É para esse momento. Então, aqui o povo está desesperado. O povo está no deserto. O povo não tem um exército armado para combater e guerrear contra o exército de Faraó. A desproporção, a desvantagem do povo de Deus com famílias, crianças ali é um negócio. Não tem o que falar. E aí Moisés fala: entrega. Vocês não entregaram? Entrega, confia. É isso que ele está falando. E ó, calma, não precisa fazer nada. Fiquem observando o que Deus vai fazer. Bom, eu preciso acalmar o seu coração. Olha aqui agora o 15 e o 16. E o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Mas tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e divide-o, e os filhos de Israel irão por solo seco pelo meio do mar. Presta atenção. Aqui no 15, Deus diz para Moisés: Por que você clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. O que Deus está falando para os filhos de Israel é: Eu quero que vocês vão de encontro com o fim da linha de vocês. E continuem entregando e confiando. E aí, depois disso, vai acontecer o impossível. É quando Deus fala para Moisés: pega o teu cajado, estende a tua mão e ordena, as águas vão se abrir, uma para uma banda, outra para outra, e vocês vão passar a pé, enxuto, solo seco, toda a nação. E Deus vai segurar o exército. Esse é o momento. Esse é o momento onde a entrega, toda a entrega, passa a valer a pena. Quando o impossível, quando o sobrenatural de Deus, quando o inexplicável de Deus acontece e continua acontecendo. Para você entender, eu vou ler aqui o versículo 30, que é o final desse capítulo, né? É o penúltimo versículo. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Vou ler o 13 de novo para você. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Veja, o versículo 30 diz que eles viram os egípcios mortos na praia do mar. E lá no 13 diz que nunca mais eles veriam. De fato, eles nunca mais viram aqueles egípcios vivos ameaçando-os,
perseguindo-os e querendo matá-los. Agora eles contemplam e veem a bênção de Deus e o milagre de Deus. O que é isso? O que aconteceu aqui nessa narrativa? Aconteceu uma das coisas mais difíceis de acontecer com o ser humano: a mudança de visão. Como é difícil mudar a visão de uma pessoa. Você prega para ela, você fala para ela, você mostra as grandezas do Evangelho, você escancara e mostra os fatos, as profecias, o que está acontecendo no mundo, e as pessoas continuam céticas, cínicas. Elas continuam orgulhosas, elas continuam encasteladas nos seus orgulhos pessoais e não se rendem ao Cristo do Evangelho, ao Cristo que está voltando. Mas olha que coisa sensacional acontece aqui. 2 milhões de pessoas recebem essa palavra dita por Moisés, palavra de Deus através do seu profeta, Moisés. Os egípcios, prestem atenção neles, nunca mais vocês verão eles como eles estão agora. E no versículo 30, olhem agora. Eles estão mortos na praia e não são mais uma ameaça. Isso é mudança de visão. Uma das coisas mais lindas que podem acontecer com qualquer ser humano é quando a sua visão a respeito das maravilhas de Deus, das promessas de Deus, das possibilidades de Deus, quando a sua visão muda. Quando você deixa de olhar o problema e foca no Deus do céu e muda a sua visão. Aí a gente volta para o Salmo 37, para a poesia do Salmo 37. Vai lá novamente, Salmo 37, versículo 5. Olha lá, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia também nele, e ele fará com que isso passe. O Salmo 37, para você entender, ele é uma continuação do Salmo 36. Esses 2 salmos poderiam ser um só, mas os organizadores separaram em 2. O Salmo 37 é uma continuação do 36. O Salmo 36, lá, Davi, ele está falando sobre todo o sistema do mal que tenta convencer o mundo, o homem, de que não existe um Deus no controle. E a sagacidade do homem do pecado, qual que é? Ele começa a exibir para os filhos de Deus e a mostrar para os filhos de Deus como os perversos, os corruptos, os homens maus, indignos, prosperam, fazem sucesso e se dão bem. Então, ele usa tudo isso para dizer: não existe um Deus no controle, a maldade está aí, mergulhem de cabeça na maldade. E quantas vezes eu e você, a gente fica abalado com maldades à nossa volta, na nossa família, na nossa igreja. Quantas vezes eu e você somos vítimas de mentira, traição, corrupção, injustiças. Quantas vezes eu e você, nós nos vemos em situações para as quais a gente não fez nada para estar ali, mas estamos ali. Quantas vezes eu e você estamos como o povo de Israel em Êxodo 14, fim de linha, não tem para onde correr, não tem o que fazer. Aí vem Davi e escreve esse texto. Entrega o teu caminho ao Senhor. E na minha tradução eu acho lindo a forma. Confia também nele, e ele fará com que tudo isso passe. É tremendo. O povo de Israel esperou muito, mas alcançou a promessa. Muitos de nós estão aí na batalha, estão em fim de linha, sem ar, sem fôlego, sem recursos. Deus é contigo. E aí eu extraio aqui uma última lição para a gente concluir. Em Êxodo 14, para mim tem uma lição preciosa, dentre muitas que a gente poderia aplicar agora. Deus libertou todo o povo. Isso é muito consolador. O povo que clamou, que entregou, pegou de volta, entregou, pegou de volta, entregou, mas não entregou muito e ficou vacilando, ficou em dúvida, Deus salvou esse povo. Isso é consolador, porque se você está vacilando, mas se você é povo de Deus, se você tem uma aliança, cara, não entre em pânico, não entre em desespero. Deus nos salva, Deus nos livra, não pelos nossos méritos ou por orações certas que a gente faça,
Ele nos salva e nos livra porque a gente aceitou a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque Ele é mais, porque Ele é Deus, porque Ele é amor, porque Ele é o nosso libertador, porque Ele quer viver eternamente com a gente, Ele quer reunir a sua família para sempre. É o sonho de todo pai, Ele é o nosso Abba. Mas presta atenção, Ele salvou todo o povo. Mas com quem que Ele decidiu, naquele momento, ter intimidade profunda, ter relacionamento profundo e responder à vontade dEle? Foi com quem entregou-se totalmente nas mãos dele, Moisés. O povo clamou. E a resposta de Deus primeiro é: por que o povo está clamando, Moisés? Diz para o povo marchar. Só isso. E presta atenção no que eu vou fazer e vai ser através de você. Deus honrou o servo dele. Como eu te disse, eu acho sim que Moisés, no coração dele, se abalou. Eu acho sim que Moisés, no coração dele, teve dor, teve sofrimento. Existe um momento na travessia dos 40 anos do deserto que Moisés tem que chegar e falar: Deus, se o Senhor não for com a gente, eu não vou. Lógico, eu também não iria. Eu também não iria. É muita ameaça, é muito medo, não dá. Então, naquele momento, Deus salvou todo o povo. Mas Deus estabeleceu profundidade na intimidade. Profundidade no relacionamento, profundidade na revelação, profundidade na orientação para aquele que entregou completamente. Entrega. Entrega toda a tua vida. Entrega a tua família. Entrega os teus negócios. Entrega a tua saúde. Entrega o que você tem de mais precioso. Não retenha, não segure. Entrega. Eu sei, entregar é difícil. E eu estou falando, eu comecei confessando isso para você. Para mim, Pastor Ed, é uma das coisas mais difíceis da fé. Tem muitas coisas que eu já lutei, relutei para entregar, mas consegui. Tem outras que eu ainda preciso entregar e estou lutando. Portanto, eu sei, é difícil entregar 100% plenamente e confiar. E falar: meu Deus, e agora? Eu vou assistir o que Deus vai fazer. Mas eu termino dizendo para você o seguinte: eu tenho para mim que é muito mais difícil não entregar. Porque quando a gente decide não entregar, nós estamos dizendo: eu não confio, Deus, no teu controle. Eu não confio que tu tens poder para me tirar dessa situação. Eu não confio, Deus, que o Senhor vai derrotar esses inimigos cruéis que me assolam, que me afrontam. Eu não confio. Aí você retém, não entrega, e aí você começa a fazer a sua gestão e a sua administração. E à medida que o tempo vai passando, as coisas vão piorando, vão se dificultando, para você descobrir que é impossível controlar sozinho qualquer coisa na sua história e na sua vida. E você vai descobrir a sua fragilidade, a sua debilidade, a sua limitação. Você vai esperar chegar nesse ponto caótico, cruel e fatídico? Não faça isso. Agora, hoje, nesse culto, nessa transmissão, entrega tudo nas mãos de Deus. E se você ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, entrega a tua vida a Cristo neste culto. Ora aí na tua casa, ora onde você está agora e entrega. O Senhor continua abrindo o mar vermelho. As lutas que eu enfrento e que você enfrenta, os exércitos que nos atacam, Deus continua sendo o Senhor vitorioso que lança no mar o cavalo e o seu cavaleiro e dá vitória ao seu povo. Que Deus te guarde,
Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida e a sua história. Amém.